Helena diz a Ulisses que quer ver a Maria José porque tem uma ideia, mas primeiro quer ver se ela realmente é idêntica a Sandra, como ele diz. Maura fica irritada quando Alessandro diz que vai voltar a se casar com a Maria José e diz que ele e ela são como óleo e água. Insistem em ficar juntos, só que não tem nada a ver. Alessandro diz a Maura que Maria José e ele têm duas coisas muito importantes em comum, o filho deles e o seu amor. Alessandro agradece Maura por ter comprado as ações e diz que graças a ela, ele é o novo presidente da empresa, mas na vida particular e íntima dele, ele não aceita que ninguém se meta. Chupa, sua invejosa, podia ter dormido sem essa, sua besta despeitada. Ulisses diz a Maura que a Helena está na cidade e pede para ela tirar uma foto da Maria José, para que a Helena possa vê-la. Alessandro conta para Maria José o que aconteceu com Pedro. Maria José sofre ao saber que o pai está muito machucado. Ulisses deixa Maura e Helena sozinhos no apartamento dele para que elas possam conversar. Helena diz a Maura que, pelo que entendeu, ela é apaixonada pelo Alessandro Lombardo. O seu obstáculo é a Maria José e pergunta o que ela está disposta a fazer para recuperá-lo. Maura diz a Helena que, pelo que entendeu, a Maria José é filha dela e ela duvida que ela queira fazer alguma coisa contra ela. Helena diz que pretende fazer uma coisa para que todos fiquem felizes, mas que antes quer prevenir Maura e manda ela não abrir a boca sobre o que vão falar para ninguém, muito menos para Ulisses. Mais tarde, Helena vai embora. Ulisses pergunta a Maura do que elas falaram. Maura mente para Ulisses. Diz para ele desencanar que a Helena só fez perguntas sobre o Alessandro e a Maria José. No dia seguinte, Maura vai ver Maria José, leva presentes para o filho dela e diz que vai tirar uma foto dela com o filho Felipe, mas na verdade tira só de Maria José. Depois, Maura, muito simpática, diz a Maria José que vai ver Raquel. Roberto recebe alta e volta para a mansão. Raquel continua bebendo sem parar e fica revoltada ao ver Roberto sendo levado para a casa de Vitória. Maura envia a foto de Maria José para Helena. Helena fica muito animada ao ver que Maria José é idêntica a Sandra. Alessandro diz a Maria José que o advogado e ele falaram com o Ministério Público e há grandes chances de que o pai dela saia da prisão sob fiança. Maria José fica muito feliz com a notícia. Helena mostra a foto de Maria José para Jorge. Surpreso, Jorge diz que ela é exatamente igual a Sandra. Jorge diz a Helena que não quer que ela tenha mais contato com Ulisses e eles começam a planejar o que fazer para ter Maria José ao lado deles, se passando por Sandra. Porfírio conversa com Emiliano e pensa em se casar com qualquer mulher só para evitar que Helena e Jorge fiquem com o dinheiro dele. Helena diz a Jorge que a Kátia comentou com ela que o Bruno detesta o marido da Maria José e é capaz de tudo para destruí-lo. Jorge diz que é desse homem que eles precisam para ajudá-los em seu plano. Raquel entra em trabalho de parto. Vitória fica muito preocupada e diz que Raquel só está de 7 meses. Maura escuta Alessandro falando para Mari que está procurando casa e Maria José e ele vão se mudar assim que se casarem de novo. Maura se faz de amiguinha conformada e pede para Alessandro deixar ela ajudá-lo a encontrar a casa ideal para Maria José e ele. Alessandro concorda. Paula avisa Roberto que Raquel vai dar à luz. Maura sai da empresa e esquece o celular. Helena liga para ela e Kátia atende. Helena diz a Kátia que Maura e ela foram apresentadas pelo Ulisses. Kátia diz que Helena pode deixar o recado com ela, que ela passa para Maura. Helena diz que não é importante e que volta a ligar depois. Hernan informa a família Lombardo que Raquel já deu à luz e a bebê terá que ser colocada em uma incubadora porque os pulmões dela não estão completamente desenvolvidos. Preocupado, Roberto pergunta se a menina vai sobreviver. Hernan diz que ainda não pode garantir nada. Fernando consola Vitória, que está aflita com tudo o que está acontecendo com a filha e a neta. Hernan não gosta nada de vê-los juntos. Alessandro e Maria José conversam sobre o casamento deles e paparicam o filho. Fernando diz a Vitória que quer gritar aos 4 ventos que é o grande sortudo que tem o amor de Vitória Lombardo. Vitória diz a Fernando que sortuda é ela e o beija. Roberto se emociona ao ver a filha de Raquel e pergunta a Hernan se ela vai viver. Hernan diz para confiar em que sim. Bruno pergunta a Kátia o que ela descobriu sobre Maura e Ulisses. Kátia diz a Bruno que sobre Ulisses nada, mas que ficou muito intrigada com a ligação que Helena fez para Maura.
Kátia começa a falar sobre Helena e a filha e diz a Bruno que tem a impressão de que não gostam nada da Sandra. Bruno procura Ulisses, diz que quer que ele lhe conte tudo o que sabe sobre a mãe e a irmã gêmea da Maria José e fala que a Maura disse para ele que a Helena ligou para ela. Ulisses diz a Bruno que a única coisa que vai dizer é que o fato da Maria José ser irmã gêmea da Sandra não muda as coisas. Bruno vai embora e Ulisses liga para a Maura. Diz que sabe que a Helena ligou para ela e avisa que se ela e a Helena fizerem alguma coisa sem ele saber, vão se arrepender. Maura pergunta a Kátia por que ela não lhe disse que a Helena ligou no celular dela e por que contou para Ulisses. Nojentinha, Kátia diz a Maura que foi a Mari quem atendeu o celular dela. Furiosa, Maura vai até Mari e briga com ela. Mari diz a Maura que quem atendeu o celular foi a Kátia, mas Maura não acredita. Alessandro chega e presencia toda a cena. Mari diz a Alessandro e Fernando que não conhece esse senhor Ulisses e que foi a Kátia quem atendeu a ligação. Alessandro diz a Mari que a conhece, sabe que ela não faria isso e pede para ela voltar a trabalhar. Fernando fica furioso e diz a Alessandro que foi a Kátia. Alessandro vai conversar com Maura sobre ela ter recebido a ligação de Helena. Maura diz a Alessandro que a Helena lhe disse que queria ver a Maria José e a Paula, mas de longe, só vê-las, e por isso falou com ela. Maura diz que isso é tudo e que não sabe o que tem de mal, pois Helena é a mãe. Furioso com a atitude de Kátia, Fernando diz que ela está despedida da construtora porque não é uma pessoa de confiança. Raquel diz à mãe que quer ir embora logo do hospital. A criança já nasceu e não há mais motivos para não deixá-la beber tudo o que tiver vontade. Raquel diz que não quer saber nada da filha, que ela não é desejada. Vitória fica chocada com o comportamento de Raquel. Porfírio tem uma recaída. Emiliano insiste para o amigo deixar levá-lo para a clínica do Jorge. Porfírio recusa, diz que Jorge é capaz de matá-lo e o avisa que já fez um novo testamento, por isso ele tem que mantê-lo vivo até ele ver a neta dele. Jorge diz a Porfírio que em 2 ou 3 semanas Sandra chega. Roberto diz à família que se a filha da Raquel não for mesmo dele, ele vai falar com Ulisses e pedir a guarda dela. Kátia conta para Lisete o que aconteceu na empresa. Maura chega, escuta tudo, diz que Kátia é uma mentirosa e pergunta por que ela tem que ser tão metida e se meter no que não a interessa. Alessandro conta para Maria José a conversa que teve com Maura e diz que a mãe dela só quer vê-la de longe. Alessandro diz que se Maria José quiser a opinião dele, ele acha melhor ela não ver a mãe, porque depois de tantos anos essa mulher é uma desconhecida para ela, não tem nada em comum. Maria José concorda com Alessandro, mas diz que gostaria de saber mais da mãe. Alessandro diz que entende que ela queira saber mais da mãe, mas para ele tem algo estranho em toda essa situação e ele não quer que nada e nem ninguém faça mal a ela. Raquel recebe alta e volta para casa. Vitória contrata uma enfermeira para cuidar de Raquel e ficar de olho para que ela não beba. Raquel fica muito irritada e diz que a mãe arranjou uma carcereira para ela. Ulisses procura Helena e Jorge e, muito nervoso, diz que eles não vão conseguir enganá-lo. Ele não vai permitir que o deixem de lado, porque graças a ele, a Sandra está ali. Sem que Ulisses perceba, Jorge pega um remédio e aplica no pescoço dele. Roberto vai procurar Ulisses e fica sabendo que ele viajou há 2 dias. Helena pergunta a Jorge o que ele fez com o carro de Ulisses. Jorge diz que tirou os documentos que tinha e o deixou abandonado em um bairro pobre. Maura continua se fazendo de amiga e tenta ganhar a confiança de Maria José. Ela leva uma revista para Maria José, diz que há vários modelos de vestido de noiva, incrível, e se dispõe a ajudá-la a fazer a lista de convidados. Hernan diz a Roberto que já tem o resultado do teste de DNA e a filha da Raquel não é dele. Roberto diz a Paula que o resultado do exame já saiu, mas mesmo assim ele quer cuidar da menina, ele quer que ela seja a filha dele. Bruno pergunta a Maria José se alguma vez ela esteve apaixonada por ele. Maria José diz que não, que conheceu o amor verdadeiro com Alessandro. Maria José se afasta e Bruno diz: "Você me tirou tudo, Alessandro, tudo, mas a guerra ainda não terminou." Fernando diz a Maura que Kátia não vai mais voltar para o trabalho. Maura diz: "Que ótimo, porque me desculpe, é uma fofoqueira." Helena diz a Maura que Jorge quer falar com ela com urgência. Bruno pergunta a Roberto o que ele sabe da mãe da Maria José e da Sandra, a irmã gêmea dela. Roberto diz que tudo o que sabe é que Sandra foi namorada do Ulisses e que o avô quer dar uma fortuna para ela, mas assim que souber que ela é uma viciada, duvida muito que ele deixe.
Maria José diz a Alessandro que está muito contente porque eles vão se casar. Alessandro diz que também está muito feliz, que vai ser o marido da mulher que mais amou em toda a vida dele, que a sorte a trouxe para ele. No dia seguinte, Alessandro leva Maria José e Paula para verem o pai. Pedro fica feliz ao saber que Maria José e Alessandro vão se casar pela igreja. Alessandro diz a Pedro que em alguns dias o juiz vai determinar a fiança dele, então ele poderá lhe entregar Maria José no altar. Maura se encontra com Helena e Jorge. Surpresa ao ver Sandra, Maura diz que ela é igualzinha a Maria José. Jorge diz a Maura que Sandra não vai se recuperar e Helena e ele tentam convencê-la a ajudá-los em seu plano. Maura diz que mesmo não gostando da Maria José, não quer fazer mal a ela. Jorge diz a Maura que ninguém vai fazer mal a Maria José. Helena diz que ao contrário, a Maria José vai ser milionária, vai viver feliz e Maura vai ter o homem que sempre quis. Maura diz a Jorge e Helena que o que eles querem fazer é arriscado e pode dar errado. Jorge diz a Maura que não tem por que dar errado e ela não vai fazer nada, somente indicar o lugar para eles, o lugar e o momento oportuno. Maura pergunta por Ulisses. Jorge diz que Ulisses já se convenceu de que não tem nada para fazer nessa história, que lhe deram uma boa quantia em dinheiro e ele se mandou para outro país. Maria José continua sentindo muitos ciúmes e diz a Alessandro que lhe dá raiva saber que a Maura está o dia todo com ele. Alessandro se diverte com a reação dela e diz que se a Maura ainda tem esperanças com ele, está perdendo tempo, porque ele ama ela. Vitória diz a Fernando que acha que eles devem terminar, porque essa é uma sociedade que aceita que um homem mais velho ande com uma jovem, mas não ao contrário. Fernando diz que isso não importa para ele e implora para Vitória não terminar. Mas Vitória está decidida e coloca um fim no namoro deles. Jorge pergunta a Helena se Maura mudou de opinião no caminho para o aeroporto. Helena diz que preferiu não falar mais no assunto para não perturbá-la. Jorge diz a Helena que Maura não tem coragem e que espera que ela não invente de fofocar com mais alguém. Maura chega em casa e Bruno está esperando por ela. Bruno diz que acha bom Maura lhe contar tudo o que Ulisses e ela estão inventando, o que aconteceu com a noiva milionária dele, a irmã gêmea da Maria José. Maura diz a Bruno que não sabe de nada. Bruno começa a enforcar Maura, manda ela parar de enrolá-lo e diz que quer saber de tudo. Forçada, Maura revela a Bruno que a mãe da Maria José e o marido dela querem sequestrá-la para fazê-la se passar pela gêmea. Fernando sofre por Vitória ter terminado com ele e Filipa consola Vitória, que também está sofrendo. Desesperada para beber, Raquel incomoda toda a família e insiste em sair de casa. Alessandro diz a Arturo que Raquel vai sair, mas que ele não a deixe com o carro. Alessandro diz que o trabalho de Arturo será vigiar Raquel durante o dia e o Augusto durante a noite, mas ela não pode vê-los. Depois, Alessandro diz para Vitória não se preocupar com Raquel, que o Arthur e o Augusto vão vigiá-la dia e noite. Raquel manda Arturo comprar uma caixa de vodka para ela e vai para o apartamento que alugou para Ulisses. Raquel expulsa Arturo e sozinha enche a cara. Bruno procura Helena e diz que foi falar sobre a Maria José. Arthur informa a Alessandro o que Raquel fez. Helena apresenta Bruno para Jorge e diz que ele já está sabendo de tudo. Bruno diz a Jorge que foi oferecer ajuda, porque odeia o irmão dele. Hernan diz a Vitória e Roberto que a decisão que o Alessandro tomou sobre Raquel foi a melhor. Hernan diz que espera que assim Raquel chegue no fundo do poço e então peça ajuda. Alessandro pede para Paula falar com Mercedes para ver se ela aceita trabalhar para Raquel, para que ela não fique sozinha. Jorge e Helena deixam Bruno a par do plano deles. Bruno diz a Jorge e Helena: eu quero a Maria José, ou melhor dizendo, a Sandra a partir de agora. Quero acabar com meu irmão. Fernando conversa com Alessandro sobre Vitória ter terminado com ele e diz que não pode ficar em um relacionamento assim, onde às vezes Vitória parece estar muito segura e outras vezes cheia de medo. Alessandro volta para casa, diz a Maria José que estava com Fernando e conta que a Vitória terminou com ele, porque vê a diferença de idade entre eles como um problema. Maria José diz que quando se ama, não existe idade. Alessandro diz que concorda com ela e eles trocam juras de amor. No dia seguinte, na frente da empresa Lombardo, Bruno diz a Maura que já falou com Helena e Jorge e está tudo resolvido. Maura pergunta como e o que aconteceu com Ulisses. Bruno diz que Jorge é um mau caráter e acha que ele matou Ulisses. Começa a reunião para escolherem um vice-presidente da empresa Lombardo.
Hernan tem mais votos e fica com o cargo, o que deixa Bruno irado. Bruno diz a Alessandro: vamos ver quem vai rir por último, seu infeliz, e se retira da sala de reuniões. Mercedes vai falar com Raquel e ela a contrata. Bruno liga para Maura e diz que o negócio deve ser feito ainda naquela semana. Maura diz a Bruno que está com medo. Bruno manda ela perder o medo e pensar em tudo que vai ganhar. A Maria José finalmente vai desaparecer da vida dela para sempre e ela vai ter o amor da sua vida para reconquistar. Ao ouvir isso, Maura cria coragem e pergunta a Bruno quando vai ser. O advogado informa a Alessandro que finalmente o juiz fixou a fiança e Pedro vai ficar livre. À noite, em um restaurante, Alessandro faz uma surpresa. Ele reúne toda a família, Mercedes, Xuxa e Gabriel, para receberem Pedro. Bruno liga para Maura e diz que já está tudo combinado para depois de amanhã. Maria José e Paula ficam felizes ao verem o pai e correm para os braços dele. E os amigos o aplaudem. Em casa, Maria José agradece a Alessandro por tudo que fez para tirar o pai dela da cadeia e pergunta o que pode fazer para compensá-lo. Alessandro diz: nada, meu anjo. Você só com um beijo me dá toda a felicidade que preciso. Só isso já basta. Jorge diz a Porfírio que espera que ele esteja bem para quando Sandra chegar, que em 2 dias ela estará de volta. Porfírio diz que já era hora, porque por pouco não se encontra debaixo da terra. Feliz, Porfírio diz ao seu empregado Isaías que vai voltar a ver Sandra. Hernan diz a Vitória e Roberto que em 1 mês poderão dar alta para a filha da Raquel. Vitória vai visitar Raquel. Raquel recebe a mãe mal e diz a Mercedes que mandou ela lhe servir uma bebida, agora. Vitória diz a Raquel que agora não. Vitória fala da neta com entusiasmo para Raquel e diz que o Roberto vai vê-la sempre. Raquel chama Roberto de infeliz e diz à mãe que por culpa dele, o Ulisses a abandonou. Raquel diz à mãe que não quer ver a filha, que tudo o que quer é que ela vá embora, para que ela possa beber em paz. Fernando diz a Alessandro que está tentando sair com outro, mas o tempo todo fica pensando na Vitória. Alessandro conversa com a mãe e diz que o Fernando está muito arrasado. Vitória diz que ela também, mas não pode arruinar a vida de um homem jovem que é tão bom e que pode ter uma família, filhos, uma vida normal. Maura diz a Bruno que está muito nervosa e que o dono da casa que ela está olhando para Alessandra e Maria José vai mandar as chaves para ela às 4h30. Bruno diz que Maura está envolvida nisso até o pescoço e agora vai até o fim. Depois, Bruno liga para Jorge e passa o endereço de onde Maura e Maria José vão estar. O detetive volta a falar com Hernan sobre o atentado que Roberto sofreu. Hernan fica desconfortável com o interrogatório do detetive. O detetive diz que há vários fios soltos e que talvez devesse investigar com mais cuidado a casa dos Lombardo. Roberto diz a Paula que vai viajar, procurar Ulisses e convencê-lo a ceder para ele a paternidade da filha de Raquel. Hernan deixa Alessandro a par do interrogatório do detetive e pergunta onde ele escondeu a faca. Alessandro diz que no jardim. Hernan diz que é melhor Alessandro se desfazer da faca, porque se a polícia fizer uma revista exaustiva, pode encontrá-la, e aí sim, todos eles vão parar na cadeia por acobertar Raquel. Alessandro liga para Ezequiel, pede para ele tirar a faca do lugar onde está e colocar no carro branco que está na garagem. Maura chega na mansão Lombardo. Diz a Maria José que acabou de ver a casa dos sonhos dela. Ela tem que ver e, se gostar, a compram hoje mesmo. Bruno as observa à distância. Filipa diz que Maria José pode ir, que ela fica cuidando do Antônio. Bruno avisa Jorge que Maura e Maria José acabaram de sair. Jorge diz que chegará lá em 10 minutos. Ezequiel pega a faca e se esconde no carro. Nesse momento, a polícia chega com uma ordem judicial para revistar o lugar. Alessandro chega, diz para Tomás deixar os policiais revistarem a casa e levar o carro branco para ele. Alessandro diz ao detetive que tem assuntos de trabalho para resolver, mas qualquer coisa que precisarem, qualquer um dos empregados pode atendê-los muito bem. Alessandro e Ezequiel saem juntos para se livrarem da faca. Quando Alessandro e Ezequiel estão a ponto de se livrarem da faca, uma viatura chega. Alessandro e Ezequiel tentam se esconder, mas não adianta. Os policiais os encontram e os levam presos. Na mansão Lombardo, o detetive encontra o local onde a faca estava enterrada. O policial informa ao delegado que encontrou aquelas 2 pessoas na estrada, enterrando aquela faca suja de sangue.
Alessandro se apresenta e diz que quer falar com seu advogado. Maura chega com Maria José na casa. Fala com entusiasmo e pergunta o que ela achou. Maria José diz que achou um pouco afastada. Jorge chega com vários homens encapuzados para pegar Maria José. Os homens partem para cima delas. Maria José pergunta a Maura quem são aqueles homens. Assustada, Maura diz: "Que isso? Não é comigo, é com ela." Apavorada, Maria José pergunta a Maura por que com ela. Um dos homens dá um tapa na cara de Maria José. Jorge se aproxima e aplica um remédio nela, a fazendo perder a consciência. Jorge faz sinal para o homem que está segurando Maura. Então, ele dá um soco na cara dela, a fazendo desmaiar. E Jorge vai embora, levando Maria José com ele. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.